Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast. Você já terminou um dia cheio de trabalho, responsabilidades, contas para pagar e problemas para resolver e decidiu sentar, nem que seja com o seu mozão ali do lado, para assistir, ou sozinha também, né? Mas para assistir uma série sobre adolescentes vivendo o primeiro amor? Bom, se a resposta for sim, você não está sozinho, você está junto com mais um monte de gente. Sim, eu faço isso todo fim de semana, todo dia. Quem nunca, né? Então, no episódio de hoje, a gente vai falar de um fenômeno fascinante, que são essas séries de romance adolescente que estão fazendo muito sucesso com o público 30+. Vulgo eu, Laura, e você que está ouvindo. Laura, você acredita que sempre que alguém me pergunta a minha idade, eu falo 30? Eu ainda erro, gente. Eu tenho 31. Eu simplesmente esqueço. Teve um dia, inclusive, que eu estava refletindo sobre isso, não sei se comentei com você e com o Kenji. Tava vindo no ônibus. Eu falei, gente, quantos anos eu tenho? Aí eu ficava pensando, mas eu lembro que eu fiz 30 anos, porque eu falei, eu quero ir pra Europa com 30 anos, né? Pisar lá com 30 anos. Só que daí eu esqueci que eu fiz 30 anos quando eu fui viajar na Bolívia, lembra? Em 2024. Foi lá que eu fiz meu aniversário de 30 anos. E eu não sei, é muito estranho falar 31 pra mim ainda, mas, gente, é 31. Ah, é verdade. Eu já falei 30. Aí depois eu lembro, não, moça, é 31. Não, mas é também pra todo mundo que eu falo, né? Tipo, porque a gente não tem essa cara de 31, né? A gente tem cara de novinha. Pois é, que bom, né? Por mais que a gente ainda acho que ainda mais acho que a Gil, gente, eu acho que a Gil ainda passa uma vibe um pouco mais velha. Eu? Não, Laura, pode parar. Eu me visto como adolescente ainda, sou adolescente, não sou velha. Mas eu acho, não, mas eu acho que você por vestir roupas mais sérias, quando mais você vai, sérias, tipo assim, pro só tribunal. de segunda a sexta só. Mas eu acho que você passa uma vibe um pouco mais assim, 28 anos, 27, sabe? Agora gente, o dia que eu tô com mais preguiça pra ir dar aula, eu vou de moletom e calça, eu pareço uma adolescente. Aí os alunos chegam e falam assim, professora, eu te confundi com uma aluna. Porque... Mas pode usar a roupa assim? Pode, porque a escola normal, Eu então... não preciso, assim, tem professores que eles vão hiper mega chique, sabe? Tipo, eles têm aquela postura, só que, gente, eu tenho muita preguiça de me arrumar e fazer uma mega produção, sabe? Ou pelo menos, sei lá, usar uma calça social, eu até vou às vezes de calça social trabalhar, sabe? Dar aula, só que, tipo assim, uma vez a cada 3 meses, porque eu tenho muita preguiça, de verdade. Eu já demoro um tempão pra arrumar meu cabelo de manhã, então imagina trocar de roupa, sabe? Então, assim, eu realmente não passo a vibe de 30 anos, e acho que também meu rostinho, cara de nova, né? Eu ainda tenho espinha, então, assim, é muito característica adolescente. Mas a gente vai falar justamente essa vibe, gente. Por que histórias sobre primeiros amores, inseguranças escolares, tipo, coisa que a gente já passou a gente não vai nem comentar aqui, porque faz muito tempo que a gente saiu da escola. Então essas coisas de inseguranças escolares, descobertas da juventude, elas continuam fascinando adultos, e principalmente a galera 30+, ou 28+, né? E será que é nostalgia? Mas será que é nostalgia ou existe algo mais profundo acontecendo? Pois é, quem tem hoje entre 30 e 40 anos, cresceu acompanhando romances adolescentes. Foi a geração que assistiu filmes como 10 Coisas que Eu Odeio em Você, Ela é Demais, Um Amor pra Recordar, Sim. E séries como Dawson's Creek, One Tree Hill, The O.C. Gente, essas séries não cresci assistindo, eu demorei pra assistir, hein? Eu não assisti quando lançou. Mas, gente, são assim, muito nostalgia, né? Quem que nunca assistiu? Você assistiu, né, Laura? Pelo amor de Deus. Não vamos passar vergonha aqui nesse episódio. Sim, eu acho que eu acho que até o próprio filme lá, De Repente 30, sabe? Que é um filme, assim, tecnicamente ela tem a nossa idade, né? Hoje em dia ela tem a nossa idade naquele filme. E eu lembro que quando eu assisti esse filme, tipo assim, pra gente parecia muito sensacional você ter 30. E daí corta pra gente hoje não odiando, mas assim, sofrendo muito pra ter 30, sabe? Então, tipo, foi muito engraçado isso. Não, eu não queria ter 30, gente. Quando eu era criança, a gente queria, né? Ser adulta, viver sozinha. Mas não é fácil, é muito difícil. Eu queria ser criança de novo, na verdade.
Mas naquela época, essas histórias, elas representavam o futuro. E hoje, elas representam o passado. E talvez o maior equívoco é pensar que essas produções falam apenas sobre adolescentes. Na verdade, elas falam sobre experiências humanas universais. Todo mundo já passou por essas coisas que acontecem nas séries. Claro, não talvez de uma forma tão dramática, né, por ser uma série. Mas a gente se identifica, às vezes, com muitas coisas que acontecem com eles, né? Pois é, então, por exemplo, o medo de não ser aceito. Gente, eu lembro que eu tinha muito esse medo, principalmente porque eu mudava muito de escola. Então eu sempre tinha esse medo, né, de não ser aceita. Eu tenho ainda hoje. Isso é verdade. Não superei ainda. Eu comecei a terapia agora, gente. Calma, vou superar. A gente passou também pela época da busca do pertencimento, né? Pertencimento, tipo, tal grupo, né? Principalmente na nossa época, que acho que hoje em dia é um pouquinho mais universal entre os adolescentes. Mas na nossa época, a gente tinha muitas tribos, né? Dentro de vários grupinhos diferentes. Então, tipo assim, qual grupo você pertencia? Panelinha, né? Panelinha, gostos, né? Específico. Também tinha a questão, a necessidade de ser amado, a insegurança sobre quem a gente é. Todas aquelas crises clássicas de adolescente. Sim, a vontade de encontrar o nosso lugar no mundo. Ainda tô procurando. A gente encontra um dia. Esses sentimentos não desaparecem aos 30, aos 40, aos 50, sei lá, né? 60. O que muda, na verdade, é só o cenário. Existe também uma questão geracional, né? De gerações. A gente vive uma época de hiperconectividade, esse excesso de informações, crises econômicas, até demais, né? Pressão profissional, que é demais. Eu acho que quanto mais velho a gente fica, mais a pressão profissional aumenta, né? Tanto a nossa pressão profissional pessoal, quanto do nosso trabalho, né? A cobrança constante por produtividade. Então, muitos adultos, eles estão exaustos, a gente chega esgotado quando a gente chega em casa. E nesse contexto, a gente tem muitas séries que vocês estão cansados de ouvir aqui no podcast, estão cansados de ver notícias sobre, que são séries como Heartstopper, Off Campus, que é uma novidade aí, ou Verão que Mudou Minha Vida, que oferecem algo raro, que é o conforto emocional. Então, que nem a série que a Gil falou, comentou já em vários episódios. Ai, por favor, Laura, assista. Gente, me ajuda a convencer a Laura a assistir, por favor. Não é tão heterotop. Pode assistir, Laura, pode assistir. Vou pensar ainda. Não pensa, só assiste. Põe play aí depois. Mas a série Off Campus, que estreou na Prime Video em maio de 2026, ela é baseada nos livros de Ellie Kennedy e se passa na Breer University. E a trama acompanha, né, que nem a Ju já comentou, acompanha a vida da Hannah, que é uma estudante de música, e Garrett, que é o capitão do time de hóquei, enquanto eles crescem e se redescobrem. Sim, e como eu falei na minha indicação da semana, né, quem viu aí no Instagram, no TikTok, né, a série teve um enorme sucesso, tipo, foi muito sucesso mesmo, alcançando 36 milhões de espectadores nos primeiros 12 dias. E se destaca porque não é uma série clichê, Laura. Sério, não é muito hétero demais, não é aquela série... É bobinha. Eu achei que era... Assim, quando eu assisti o primeiro episódio, eu até comentei com a minha irmã, eu falei, nossa, que episodinho meio bobo, né? Tipo assim, como assim? Como você falou, ela é estudante de música, então ela canta, né, em vários episódios. Mas aí, tipo, ela começa a cantar do nada. No primeiro episódio eu fiquei, Aí eu achei meio bobinho, sabe? Só que você vai assistindo e, sério, você começa a ficar viciada, porque ela aborda essa questão do amadurecimento, amizade, e o principal, que eu acho que é o diferencial, que são relações saudáveis. E tem uma pegada mais madura nos relacionamentos. Você não vê aqueles caras idiotas que ficam zoando as meninas, zoando as pessoas, sabe? Igual a gente sempre vê em séries adolescentes. Não, você não vê isso. Você vê lá os caras de hóquei, tipo, eles fazem as brincadeiras deles, mas eles nunca desrespeitam as meninas, eles não zoam, eles conversam entre si de coisas que, se você vê dois caras conversando, nunca que eles iam conversar de uma forma séria sobre aquele assunto, sabe? Eles iam zoar um outro, tipo assim, por que você tá me perguntando isso, sabe? Que nada a ver, não sei o que. Então, não. Então, eu acho que o diferencial é que realmente
realmente ela trata com mais maturidade e mostra mais relacionamentos saudáveis. Não, tipo assim, tem aquele relacionamento tóxico, é claro, né? Tem que mostrar, sempre mostra nessas séries adolescentes. Mas é muito legal a forma que eles tratam as mulheres, né, nessa série. Eu gostei muito, porque eles são muito respeitosos. E é que eu não posso dar spoiler, mas Laura, só assista, sério, vale muito a pena. Então, eu acho que foi por causa dessa série, né, que veio a pergunta, e acho que por causa do sucesso dessa série, né, que veio a pergunta pra muitas pessoas de por que o público 30 a mais se identifica tanto, né? Começou a se identificar tanto com essa série, por que essa série fez muito mais sucesso com o público 30 a mais do que o público que era pra alcançar, que eram os adolescentes, ou sei lá, até uma faixa etária de 25 ali. Então, acho que uma das razões é a nostalgia, né, porque essas séries, elas fazem a gente revisar uma fase da vida com um olhar, que nem a Gil falou, um olhar mais maduro, e é uma coisa que a gente gosta de reviver uma parte mais madura, né, da nossa vida, ou de alguma fase que a gente teve, não uma fase ruim, tipo, sei lá, uma fase de relacionamento tóxico, né, e nos mostra o quanto a gente cresceu desde então, né, o quanto que a gente amadureceu desde quando a gente teve, por exemplo, nosso primeiro relacionamento, ou sei lá, nossas primeiras amizades, né. Sim, e o diferencial é que tramas atuais abordam temas como saúde mental, traumas, relações mais respeitosas, igual eu falei, Off Campus é um grande exemplo disso, o que dialoga com as nossas experiências e busca por sentido. Então, séries antigas como Dawson's Creek, Gilmore Girls, One Tree Hill, tinham um foco, assim, na inocência, nos primeiros dilemas, e hoje essa juventude é revisitada com uma camada mais complexa. Nossa, Gilmore Girls, como me irritou. Eu assisti tudo, mas tinha muitos episódios que ela me irritava muito, a menina. Como que é o nome dela? Esqueci. Da principal, que tem o mesmo nome que a mãe, né? Eu esqueci o nome dela. Mas, gente, como ela me irritava. Tanto que ela era, assim, tudo bem você ser inocente, mas tinha episódios que, pelo amor de Deus, né? Você não faz isso hoje em dia, essas atitudes, sabe? Sim, Gilmore Girls me irritava muito também, gente. Olha que eu assisti quando faz muito tempo. Acho que eu era adolescente quando eu assisti essa série, né? Porque eu lembro que eu assisti na mesma época de Gossip Girl, né? E assim, eram duas séries completamente diferentes, mas Gilmore Girls me irritava demais também. Tanto que é a série favorita de muitas pessoas que são um pouco mais velhas do que eu. Só que não é a minha série favorita. Eu não consigo gostar dessa série. Igual eu gosto de Gossip Girl. Gossip Girl é um pouco mais da minha época. DLC, né? Mais da minha época. Que nem One Tree Hill, que eu amo. Que é uma série que foca bastante... One Tree Hill foca bastante na relação também familiar, né? Mas assim... eu amo. Gente, quem que não ama, né? Mas eu gostava por causa da temática basquete também. Não, mas o Nate, é Nathan, Sim, né? é o nome Nathan, dele? Gente, pra mim, é o melhor personagem de todas as séries que já fizeram. Porque ele, sim, teve lá umas decaídas, mas assim, pra mim, não sei, ele é o melhor personagem, que você vê a evolução dele. E ele não era tóxico, né? Não, ele não era. É incrível, gente, saudades. Agora Gilmore Girls não, me irritava. Irritava mesmo. Quando nós assistimos essas séries, não estamos necessariamente lembrando da adolescência como ela foi, mas nós estamos lembrando da adolescência como a gente gostaria que ela tivesse sido. Eu acho que é tipo meio que idealização que a gente tem, sabe? Então, como a Laura falou, né, essas produções acabam preenchendo lacunas emocionais, oferecendo versões idealizadas de experiências que talvez nem tenham acontecido daquela forma. Bom, e outro ponto importante é que as produções atuais são muito diferentes das que existiam 20 anos atrás. Hoje existe mais diversidade, mais representatividade, que é o que eu gosto bastante, e tem também mais discussão sobre saúde mental, que também é muito importante, e é muito bom que eles estão colocando isso com uma frequência, né, um pouco maior. Então, se você for comparar, assim, lembrando das séries antigas, né, se você for reassistir hoje em dia, eram muito mais bobinhas, né? Não que tem algumas que não sejam bobas hoje em dia, mas, gente, era muito. Nossa, eu, assim, lembrando das que eu assistia antes, era muito, né? Muito bobinhas. E também a diferença de quantidade, né, de episódios. A gente já comentou sobre isso, né? Eram séries de 22 episódios. Hoje em dia, máximo 10, né? O que o streaming faz. E olha lá, se ele fizer 10.
Hoje também as séries têm mais espaço para vulnerabilidade masculina, olha só. Tem mais atenção para relacionamentos saudáveis. Novamente, Heartstopper entra nessa categoria, né? Um excelente exemplo. Off Campus, que vou frisar novamente para Laura assistir, chama atenção para apresentar personagens emocionalmente mais maduros do que o estereótipo tradicional do romance universitário. Então, essas histórias todas que a gente tá comentando aqui, elas continuam falando de juventude, mas elas dialogam diretamente com questões contemporâneas. Eu acho que as séries, antigamente, elas, além de romantizar muito os personagens, né, e os conflitos, as histórias, assim, eles maquiavam muito. Então, tipo assim, essas séries que a gente comentou aqui, Dawson's Creek, Gilmore Girls, tipo, nunca foi falado sobre saúde mental, sobre... falava, assim, mostrava relacionamento tóxico, mas não era falado sobre isso, não era, tipo, sei lá, mencionado. Então, assim, existia, porque a gente sabe que tinham casais antigamente que era, por exemplo, gente, eu amo Friends, é a série da minha vida, mas eu acho que o Ross, em muitas partes, ele é meio tóxico com a Rachel, sabe? Ele é muito, sei lá, ele tipo assim, às vezes ele quer muito que seja tudo sobre ele e tal, só que isso nunca foi falado, tipo assim, imagine falar isso pra um fã de Friends, sabe? Que, tipo, que o Ross era tóxico. É tipo, sabe? E olha que eu amo, Friends é a série da minha vida. Mas a gente tem que admitir, né? Então, assim, nunca foi falado sobre isso. Era sempre muito maquiado. Inclusive tem uma série, quem quiser assistir uma série totalmente tóxica, que você fala, putz, que série ruim, que ódio dos personagens, mas você continua assistindo até o fim, e eu assisti, são 3 temporadas, é a série Tell Me Lies. Me conte mentiras. Já viu, Laura? Tem na Disney Plus, gente. Eu já ouvi falar. Meu Deus do céu. É só relacionamento tóxico. Nossa senhora. Eu ia passar raiva. Uma série de relacionamento tóxico que você passa raiva em todos os episódios, mas você continua assistindo porque você quer passar raiva. Assista essa série. O final dá mais raiva ainda. E você fica tipo assim, putz, que ruim. Mas é bom ao mesmo tempo, sabe? Eu recomendo, gente. Mas assim, é pura Não sei nem falar essa palavra, mas assim, é só tóxico. Toxicidade. Isso, essa palavra é difícil. E assim, pode ter gatilhos. Então, assim, né? Se você tiver essa questão de gatilhos, não assista essa série, porque é bem tóxica. Mas eu recomendo, eu gostei. São 3 temporadas, o final ficou tipo assim, ai, que ódio, mas fazer o quê, né? Não tinha outro pra onde fugir mais. Mas assim, é totalmente tóxica. E como a Laura falou, né? Hoje em dia, as séries mostram esses relacionamentos tóxicos, né? De uma forma mais explícita do que antes. Antes não mostrava nada, né? Então já que você comentou de uma série adolescente, tem uma série de filme, gente, que eu nunca assisti, acho que eu nunca vou assistir, porque eu lembro que quando saiu na época, minhas alunas assistiram, porque elas sempre falam, né, dessas séries ou filmes adolescentes que elas assistem, que são baseadas em livros. E uma sequência de filmes é aquele After, que é baseado em livro. Não, é baseado em fanfic, não é? Não sei se é fanfic. Então, eu não sei direito se é fanfic, mas eu sei que virou livro. E eu lembro que na época, eu já tem algumas pessoas que eu sigo no YouTube que fizeram react, né, de algumas cenas desse filme. Gente, é a pura toxicidade também, mas assim, todo adolescente assistiu esse filme, essa sequência de filme, né? E é tipo, é tão tóxico que eu não lembro nem se ele chega a bater nela no filme, eu não sei, não posso estar falando besteira aqui. Meu Deus! Nossa, aí é mais tóxico que a série que eu indiquei. Mas assim, é tipo uma série também de filmes uma sequência de filmes que fez sucesso, né? Que muita gente assistiu, muito adolescente assistiu. E ao mesmo tempo que é perigoso, isso também, sei lá, né? Tipo, importante pros adolescentes verem que não é pra eles entrarem no relacionamento assim. Mas assim, não vou assistir esse After, porque eu já passei raiva vendo o react das pessoas que eu assisto passando raiva. Então eu falei, gente, eu vou querer socar a televisão se eu ver isso daí. Então, mas assim, se você quiser assistir por sua conta e risco. Eu acho que é uma sequência de filmes que tem lá na Prime Video, se eu não me engano, mas é bem tóxico. Então assista Off Campus, Laura. Você não vai passar raiva. Você vai querer assistir cada vez mais todos os episódios. Então, talvez o sucesso dessas histórias tenha menos relação com a adolescência e mais relação com esperança. Nós, adultos, né, idealizando o que a gente queria ter vivido, né? Porque quando a gente é jovem, a gente acredita que o amor pode mudar tudo. Eu acho que eu sou diferente. Não acreditava nisso, não, quando era jovem. Não sei ainda se acredito nisso. Não sei você, Laura, mas eu não sei.
Pra mim, não. Eu acho que não sei, eu acho que eu era muito bobinha também quando eu era mais nova, sabe? Acho que comecei a acreditar nisso, sei lá, quando eu tava na faculdade, que daí eu já não era mais adolescente, né? Mas a gente também achava que os sonhos, eles poderiam acontecer, né? Que ainda existiam inúmeras possibilidades pela frente, de que a vida adulta muitas vezes ia tornar mais realista, né? Mas a gente viu que não era muito bem assim que acontecia as coisas. Então essas séries pode ser meio considerada assim umas comfort séries, né, que nos permitem revisitar, nem que seja por algumas horinhas, uma versão de nós mesmos que ainda acreditava em finais felizes. Talvez seja exatamente isso que continue nos atraindo e faz com que as pessoas 30 mais, 40 mais, 50 mais, idoso, né, 60 mais, assistam séries bobinhas de romance adolescente. Gente, eu amo ler livro de romance adolescente. Na verdade, estou um pouco sem paciência ultimamente pra romance adolescente, porque tem livro que realmente, pelo amor de Deus, né, não aguento, gente, tão bobo que é. Mas assim, eu tô lendo mais suspense agora, né, que é o que eu gosto mais de ler. Mas o que eu nunca li, que eu estou curiosa, né, que tá fazendo sucesso aí entre os leitores, que é o romance hot, que inclusive muitos 30 a mais gostam de ler, né, 40 a mais, né, uma versão aí dos romances mais explícitos. Nunca li, gente, então não tem indicação pra falar pra vocês aqui, então não sei, mas eu tenho curiosidade, quem sabe, vou ler algum dia. Eu até tenho indicação, só que eu não lembro os nomes, gente, porque não que eu tenha lido, tá? Calma aí, pera. Mas acho que a Laura lê no Kindle, sim. Não, é que eu tenho minhas alunas. Gente, trabalhar com aluno é um universo muito louco, porque elas me indicam, todo dia elas estão me indicando coisa, né? E elas, assim, me indicam filmes adolescentes, todos esses filmes que vocês podem ver que são clichê, tipo, Para Todas as Garotas que Eu Já Amei. Verão que Mudou Minha Vida. Verão que Mudou Minha Vida, Barraca do Beijo. Barraca do Beijo, gente, elas eram muito bom. Tudo isso elas são muito viciadas. E eu percebo, assim, que as meninas do ensino médio, que já são um pouquinho mais velha, né? Elas começaram, na verdade, eu comecei a perceber isso ano passado, que elas são viciadas em hot. Daí eu comecei a reparar, porque elas levam o livro na escola, né? Eu sempre pergunto, o que você tá lendo? Daí as meninas começaram a perder a vergonha e começaram a mostrar pra mim, né? Tipo, os livros que elas lêem. Engraçado, gente, que é umas capas muito feita por IA, assim, que você não imagina. Sei. Eu sei como são essas capas. Você não imagina que é um livro hot, sabe? Tipo assim, porque é uma... Eu lembro que tinha um ano passado, tinha uma aluna minha que tava lendo um livro que ele era, sei lá o que ele falava, né? Eu não sei a história direito, mas era hot e a capa parecia um bagulho meio ficção científica, sabe? Eu falei, gente, mas que não tem nada a ver essa capa. Eu lembro que era alguma coisa Fahrenheit 67, 87, alguma coisa assim, sabe? Aí, só que dentro a história era um romance hot. Aí elas me mostravam as páginas, porque elas destacavam, né, com marca-texto as partes hot, assim, daí eu ficava, gente, é muito engraçado. É muito engraçado. Aí os meninos, eles querem ficar lendo na sala só essas partes, sabe? Eles não lêem nada do livro, só essas páginas. Aí, tipo, sabe, virou um vício. Gente, é porque é muito explícito, né? Parece que é muito explícito. As descrições. É muito explícito, gente. É muito engraçado. Eu fiquei chocada. Eu não fazia ideia. Eu fazia ideia desse universo hot, porque eu já trabalhei com professoras numa outra escola antiga. Professoras que são casadas, são 40 a mais, são casadas, tipo assim, é de boa o casamento, não tem crise no casamento. Mas elas gostam muito de ler hot. Não sei porquê, até hoje eu não consigo entender por que elas gostam de ler hot. Não sei se é porque elas sentem falta ou elas querem idealizar esse romance, sabe? Dos personagens dos livros hot nos maridos delas. Então, assim, eu já conhecia desde essa época, só que eu nunca tinha visto nenhum por perto. Daí as minhas alunas começaram a me mostrar o ano passado, né? Elas perderam a vergonha e começaram a me mostrar. Daí é muito engraçado. E também eu acho que falando nesse mesmo, só pra finalizar, falando nesse mesmo tema de pessoas 30 a mais quererem o conforto, eu acho que é por isso também que o consumo de dorama, gente, aumentou tanto entre mulheres 30 a mais, porque apesar de ser um universo completamente diferente dessas séries adolescentes, né, porque são relacionamentos adultos, né, que acontecem nos doramas, mas também são relacionamentos saudáveis, né, que não mostra, é sempre tudo muito fofinho, muito lindo, não mostra, tipo, relacionamento tóxico, não mostra violência, até tem dorama que mostra violência, mas é bem diferente, então acho que por isso que deu um boom na quantidade de gente que é viciada em dorama, né, e principalmente
principalmente em doramas que são esses doramas fofinhos, né? Que daí as mulheres ficam apaixonadas pelos atores, né? Coreanos. Então, é sempre isso. A gente sempre tá buscando conforto, né? Sim, e olha só, gente, fresquinho pra vocês. Super dentro aqui do tema que a gente tá falando, chegou uma série nova no Prime Video, que minha irmã já colocou play, eu também com certeza vou colocar, que é Depois Daquele Ano. E não sei do que fala a sinopse, mas assim, com certeza é um romance adolescente. Mais um romance adolescente. Os streamings sabem o que a galera gosta de assistir, né? Por isso que vira e mexe, gente, sério, o que mais sai hoje em dia é série de romance adolescente, de universitários, e que são nós, né? Nós, da nossa geração, nós 30 mais, somos o grande público-alvo dessas séries adolescentes, né? Nós que damos a audiência para essas séries, é por isso que continua saindo cada vez mais séries desse gênero, que eu amo, pode continuar fazendo. Prime Video, Netflix, HBO e seja lá, qualquer streaming aí da vida, pode fazer que eu vou assistir, com certeza. Bom, então aproveita que hoje é Dia dos Namorados e pega uma dessas nossas dicas pra você assistir com a pessoa que você mais ama, ou também se você tá sozinho, pra dar aquele conforto no seu coração, mesmo estando solteira ou solteiro. Então corre lá, dá o play em uma dessas indicações e conta aqui pra gente o que você achou aqui embaixo ou lá no nosso Instagram, @salaprecisapodcast. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e já sabem, né? A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!